E depois da sugestão, então, do ministro da Educação sobre a execução do hino nacional nas escolas, surgiram muitas dúvidas sobre esse assunto. Cantar o hino é ou não é obrigatório? É permitido, então, filmar essas crianças? Quem responde a esses questionamentos é a Mônica Sapucaia Machado, que é especialista em direito público, que já aparece aqui na nossa tela. Mônica, uma ótima noite para você. E a primeira pergunta que eu queria fazer é exatamente essa. Tem essa obrigatoriedade, é lei, que esses estudantes cantem o hino nacional nas escolas? Boa noite, Rafael, Gustavo. Tem uma lei dos anos 70, que em 95 teve um adendo, que diz que uma vez por semana se cante o hino nacional nas escolas de ensino fundamental, né? Ensino fundamental e médio, que era primeiro e segundo grau antigamente. Eu questiono a constitucionalidade dessa lei, né? Essa lei é prévia à Constituição de 1988, mas, em princípio, no momento, sim, é possível se cantar o hino uma vez por semana nas escolas da rede pública e particular. É possível. E, Mônica, outra questão, a gente viu aí o ministro pedindo desculpas, mais polêmica sobre gravar crianças. O que de fato a lei fala sobre gravar ou não crianças com autorização ou sem autorização do pai? Explica pra gente. Olha, isso, na verdade, essa declaração, essa carta, tem três grandes problemas, né? Essa questão de gravar crianças e adolescentes é ilegal, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 17, deixa muito claro que as crianças têm direito à inviolabilidade, inclusive da imagem, né? Inclusive, quando as crianças vão, por exemplo, fazer um programa de televisão, quando elas vão ser artistas de novela, eles precisam de uma autorização judicial, além da autorização dos pais, né? Então, claro que não, você não pode filmar as crianças nas escolas sem autorização dos pais e das crianças em grande medida, principalmente com as crianças com mais de 12 anos, né? Além do mais, tem a questão de que é um espaço que não tem só brasileiros, é algo que a gente esquece muito, né? As escolas públicas não têm apenas brasileiros. Então, a gente também tem essa questão do constrangimento aos não brasileiros que frequentam as escolas públicas e privadas no Brasil. Quer dizer, realmente não é possível você entrar nas escolas e filmar as crianças e publicizar essa filmagem sem autorização dos pais, autorização das crianças e, mais do que tudo, motivo, interesse público nesse processo, que eu acho que é dos questionamentos, né? Mônica, você falou que essa lei ela pode ser questionada em relação à execução dela ou não, porque ela é um pouco mais antiga. E só que essa fala do ministro realmente chama atenção, já que ele pede para que as crianças sejam filmadas, assim como os funcionários. Essas escolas que não seguem aí essa lei, elas podem ser penalizadas pelo Ministério de alguma forma ou não? Não é cabível esse tipo de penalidade? Não. Isso depende de cada direção. Eu acho que o grande problema... Desculpa. Eu acho que o grande problema que a gente tem falado pouco, acho até nessa situação, é claro que você não pode filmar as crianças sem autorização dos pais. É claro que tem uma improbidade administrativa quando você utiliza um slogan de campanha numa carta oficial. Mas tem um outro problema que as pessoas estão falando pouco, que é a questão federativa. A educação pública brasileira, ela não é responsabilidade do governo federal. Ela é responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, da sociedade, do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de Educação, dos Conselhos Municipais de Educação. É um apanhado de agentes públicos, professores, gestores que produzem as políticas públicas de educação no Brasil. Então, não, esses debates são debates que dialogam com os processos democráticos, que dialogam com os processos educativos mais modernos. Então, as escolas não serão de forma nenhuma, não devem ser de forma nenhuma subjugadas ou, de alguma forma, repreendidas porque não aceitaram essa convocatória voluntária, como disse o ministro, né? Mas, mais do que isso, eu entendo que quando o Ministério faz esse ato, ele invade, né, a autonomia dos entes federados, tanto dos municípios quanto dos estados. Porque, na verdade, esse diálogo
governo federal deveria ser com as secretarias municipais e as secretarias estaduais de ensino, através de uma política global sobre a valorização, por exemplo, da bandeira nacional, a valorização do hino nacional, a valorização do país, né? Então, de forma nenhuma, isso é uma coisa que é de cima para baixo. Acho que é muito importante a gente entender que a educação no Brasil não é construída de cima para baixo. Ela é construída um apanhado de baixo para cima. A sociedade, ela é partícipe desse processo, né? De forma bem clara e estruturada na lei brasileira, né? O Conselho Nacional de Educação é um órgão estruturado, legalizado e organizado para escutar a sociedade e transformar isso em política pública. Tá certo, a gente conversou com Mônica Sapucaia Machado, especialista em Direito Público, explicando toda essa questão envolvendo a declaração do ministro e essa portaria, essa sugestão do MEC.